Se você tem a sua Bíblia, abra em 1 Timóteo. Timóteo é fácil, se você for lá para o fim da Bíblia, fica mais fácil de você achar. 1 Timóteo capítulo 5, versos de número 8. Amém, pessoal? Olha, irmãos, não adianta a pessoa ela vir à igreja, não adianta ela vir à igreja e ela não abrir o coração dela a Deus, porque o que vai abençoar a sua vida é quando você abre o seu coração, é quando você fala com Deus, é quando através da sua oração você é sincero. Nós fizemos aqui um momento de busca à presença de Deus, de busca ao Espírito Santo, e não adianta na hora da busca a pessoa ela está calada, pensando em outra coisa, porque entenda uma coisa, o que vai mudar a sua vida é o Espírito de Deus, sim ou não? É o Espírito Santo de Deus. Quando ele entra dentro de nós, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele nos ensina o caminho da verdade. Olha que coisa, ele nos guia pelo caminho da verdade. A Bíblia diz que ele nos faz lembrar, né, de tudo aquilo que o Senhor nos disse, e é ele que nos faz. A Bíblia diz que quem nos convence do pecado, do erro e do juízo é o Espírito Santo. Então é importante quando você vem à igreja, você falar: meu Deus, me dá do teu Espírito. Está entendendo, pessoal? É importante você pedir o Espírito Santo, porque é ele que vai te dar o entendimento da palavra de Deus. É ele que vai fazer você entender o que Deus está querendo falar. A Bíblia diz, olha que coisa, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Olha que coisa, a Bíblia diz que não sabemos orar da maneira correta, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, você está orando, tem pessoas que às vezes se ouve a oração e fala: nossa, que oração bonita. Mas se o Espírito Santo não estiver dentro dela, porque quem vai interceder a Deus por ela é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece a vontade de Deus e ele vai orar a Deus, vai levar nossas orações diante de Deus, vai interceder a Deus, né, da maneira correta, porque nós não sabemos pedir da maneira certa, nós não sabemos orar como convém. Mas vamos entrar na palavra, 1 Timóteo capítulo de número 5, no versos 8, a palavra do dia. Se você tem um encartezinho aqui do mês Caminhando na Fé, você pode acompanhar também. Diz bem assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vamos ler de novo, pessoal? Leia comigo. Mas se alguém não tem cuidado de quem? Do estranho? Não, dos seus. E principalmente do vizinho, da sua família. Esse negou a fé e é pior do que o infiel. Então vamos entender uma coisa. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz aqui que se tal pessoa, se nós não cuidarmos dos nossos, e principalmente dos da nossa família, o que acontece conosco? Nós estamos negando quem? A fé, negando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que estamos sendo pior do que o infiel. Quem é o infiel? Aquela pessoa que não conhece a Deus. Então vamos entender uma coisa, quando a pessoa ela não cuida da sua família, não cuida dos seus, quando o marido não cuida da esposa, quando a esposa não cuida do marido, a mãe não cuida do filho, o filho não cuida da mãe, do pai, né? A Bíblia diz que tal pessoa está negando a fé. Quando você vem à igreja, hoje nós estamos orando pela família, sim ou não? De manhã, bastante pessoas trouxeram pedido de oração, fotografia, peça de roupa, um ato de fé. Deus honra, Deus abençoa. Se você pode também fazer isso, faça. Traga uma fotografia do ente querido, da esposa, do marido, uma peça de roupa, porque você apresentando isso a Deus, é como se a pessoa estivesse vindo à igreja.
Mas o que eu quero falar, não adianta você vir à igreja, não adianta você orar, você clamar, fazer aquela oração de fogo poderosa, mandar o demônio embora da vida da pessoa. E quando você chega em casa, entre os seus, entre os da sua família, você se comporta como uma pessoa que não conhece a Deus. O marido é estúpido com a esposa é grossa com o marido, o filho não honra o pai, não honra a mãe. De manhã uma irmã veio pedir oração, porque ontem ela, numa conversa com o filho xingou ela. Isso, irmã da igreja. Olha que luta. E você acha que isso para o pai ou para a mãe ouvir o filho xingar, desrespeitar, traz alegria? Traz tristeza. Mas o que eu quero falar para o senhor e para a senhora, não adianta o senhor vir à igreja, ouvir a palavra, orar, clamar, fazer propósito, trazer a fotografia, trazer a peça de roupa da pessoa, mas quando você chega em casa, como é que você se comporta? Como é que você trata o seu marido? Como você trata a sua esposa, o seu cônjuge, os seus filhos? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Não é isso que ele diz? Mas se alguém não tem cuidado, o que é cuidar, pessoal? Cuidado, zelo. Então, o que a Bíblia está nos cobrando, o que Deus está querendo nos ensinar é isso, que nós temos que cuidar dos nossos, o senhor, a senhora, dá mais atenção, cuidar da sua família, cuidar do filho. Nossa, irmão, mas eu cuido dele, eu cuido dela, mas que tipo de cuidado você tem dado? Às vezes a pessoa acha porque trabalha, coloca o pão dentro de casa, já está cuidando. Está entendendo? Às vezes o filho, porque ajuda a pagar as despesas, acha que está cuidando. Não é isso. A Bíblia diz acerca, para as mulheres, a Bíblia diz, olha, eu não aceito que a mulher use de autoridade para com seu marido. Olha que coisa, a Bíblia diz isso. E quantas mulheres dentro de casa ela quer impor que quem manda é ela? Quantas? A Bíblia diz, olha para o marido, para você não se achar que você está... A Bíblia diz, olha para o marido o recado, que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Como é que Cristo ama? Está entendendo? Então, se a senhora, o senhor começar a se policiar, vigiar de hoje em diante, a sua maneira de falar, a sua maneira de tratar a pessoa, o cônjuge, os filhos, a Bíblia diz, os pais, olha, vós pais, em Timóteo, vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. E quantas vezes o pai provoca o filho? Não tem sabedoria para instruir, não tem sabedoria para ensinar, e a casa da pessoa, ela parece um campo de guerra, é uma palavra daqui, é uma palavra de lá, um grita, olha fulano você é isso, o outro você é aquilo outro, a mãe com os filhos não tem sabedoria. O que eu estou querendo que você entenda uma coisa, irmãos, não adianta você orar, e se você não se comportar diferente, se você não tratar a pessoa diferente, amém, pessoal? Eu vou dar um exemplo que eu falei de manhã. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, você não precisa abrir. A Bíblia fala de uma mulher chamada Abigail, que tinha um marido chamado Nabal. E a Bíblia diz que o Nabal era mau, o Nabal era ruim, era vazia ruim o cidadão. E a Bíblia diz que os pastores de Nabal, eles estavam apacentando no Carmelo, e o Davi, fugindo do Saul, estava no Carmelo. E quando os pastores de Nabal, os servos de Nabal estavam ali, o Davi cuidou, deu atenção, guardou, porque o Davi já tinha soldados, ainda não era rei. E o Davi enviou 10 servos à casa do Nabal, falando, olha Nabal, nós cuidamos dos seus pastores, livramos ele do perigo, guardamos as suas ovelhas, guardamos o seu tesouro, olha, você pode fazer uma ajuda por nós, nos dá uma força aí, nós estamos passando por um momento difícil. E quando os servos falaram isso para o Nabal, sabe o que ele falou? Quem é Davi?
Olha que pergunta, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé, né? Para que eu possa pegar do meu tesouro e dar para esse cidadão que eu não conheço. Eu vou pegar o pão da minha casa, da minha família e dar para esse estranho? Eu vou pegar a minha novilha que eu reparti e vou dar para eles? Não. Vou tirar comida dos meus pastores e dar para esse cidadão que eu não conheço? E o Davi era bem conhecido, sim ou não? O Davi, quando ele derrotou o Golias, meu irmão, não falava de outro cidadão. O Davi era conhecido. Mas o que eu quero falar, ele agiu com maldade. E os servos do Davi voltaram, contaram aquilo para o Davi, falaram todas as palavras de Nabal. E a Bíblia diz que o Davi, furioso, falou: vamos lá, vamos matar o Nabal e tudo que ele tem, vamos destruir a sua casa. Um servo contou para Abigail, que era a mulher do Nabal, uma mulher sábia, temente a Deus, quando ouviu aquelas palavras que o Davi estava vindo com seu exército para acabar com Nabal e a família. A Bíblia diz que essa mulher, ele sobe, né, num dos seus animais e vai até o Davi, vai de encontro com o Davi. Quando ela vê o Davi de longe, a Bíblia diz que ela desce do animal, se prostra ali aos pés de Davi e fala: olha, Senhor, tenha misericórdia da tua serva. E começa a implorar pela vida do Nabal. Olha, aquele teu servo Nabal, olha como é que ela fala: aquele teu servo, ele é louco, ele agiu como filho de Belial, ele não sabe o que está falando, tenha misericórdia dele. Olha, se a tua serva tivesse ouvido, visto os teus servos indo lá, eu tinha dado tudo que vocês pediram. E pela intercessão daquela mulher, pela sabedoria dela, a postura de se colocar, o Nabal era mau, pessoal. Ela poderia ter falado: olha, ele falou besteira, o problema é dele. Não, com sabedoria, intercedeu. A Bíblia diz que o Davi voltou atrás, não destruiu Nabal, não matou Nabal, mas ele depois morreu. A Bíblia diz que Deus o feriu, porque ele agiu de uma maneira incorreta. Mas o que eu quero falar, essa postura da Abigail, de sabedoria, de interceder, mudou a vida dela, impediu, né, da família dela ser destruída. A sua postura, meu amigo e minha amiga, dentro de casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, vai impedir, né, a sua família de ser destruída. Vai impedir. Às vezes a pessoa começa uma briga dentro de casa por besteira, pela louça que não foi lavada. Poxa, irmão, isso é motivo de pecar contra Deus? Olha, a toalha ficou em cima da cama, ô desgraçado. Tem gente que é assim, desculpa a expressão da palavra. Poxa, você acha que é isso que Deus quer? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé. Você está cuidando quando você está usando, agredindo com palavras? Não está cuidando, não está agradando a Deus. Então, vigia de hoje em diante. Poxa, irmão, mas eu não sei, vem uma raiva, vem uma ira, e quando eu vou ver, estou falando bobagem. Vai orar, meu irmão, conta de 1 até 10, não seja precipitado no seu falar, não seja precipitado. A Bíblia diz que, assim como o ferro, está lá em Provérbios, o ferro afia, né? Se afia ferro no ferro. A Bíblia diz que assim, o companheiro, né, afia o rosto do outro pelas palavras. Como assim afia? Provoca ira. Quantas pessoas com palavras enchem o outro de ira, sendo que a Bíblia diz que um coração brando, uma palavra branda, ela apaga o furor. O que Deus espera de você? Que você seja uma pessoa branda. Não, mas o fulano me agrediu, o fulano fez isso, o meu filho fez isso. Mas para aí, vigia, pede sabedoria. Meu Deus, me dê sabedoria para conversar com meu marido, me dê sabedoria para conversar com a minha esposa, com o meu filho. Você está entendendo, pessoal? Sim ou não? Não adianta você orar pela pessoa e a sua postura não ser conforme a palavra de Deus. Para a gente encerrar aqui, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 1, a Bíblia fala de um homem chamado Zacarias. Quem era Zacarias? Era sacerdote. Zacarias era o pai de João Batista. Capítulo 1, versículo 5. Em nome do Senhor Jesus.
capítulo 1, versículo de número 5. O diabo, ele tem deitado e rolado em muitas casas. Olha, mas irmãos, eu não levo desaforo para casa. Puxa, irmão. Sabe o que é que Jesus diz, irmãos? Jesus fala bem assim: olha, fulano, se alguém te bater na face direita, da qual? Poxa, irmão, mas eu não sou Jesus, então nós temos que ser imitador, então você não é cristão. Cristão semelhante a Cristo. Então você está longe, tem que se converter. Não adianta, irmão. Não adianta você orar. Você pode fazer 7 semanas de oração, consagração de 40 dias. Se você não se comportar dentro de casa, em respeito ao seu marido, à sua esposa, a sua vida nunca vai mudar. Não adianta. Não adianta. Por isso que ele fala, o que não cuida do seu, o que não dá atenção, o que não vigia dentro de casa, o que não cuida do marido, o que não cuida da esposa, o que não cuida do filho, esse negou a fé. A Bíblia diz, é pior do que o incrédulo, irmão. A Bíblia não fala, olha, esse é igual ao infiel, não, é pior. Porque ele conhece a palavra, ele sabe como tem que se comportar. Sabe o que eu costumo falar, irmãos? Você tem que pesar as suas atitudes. Se você aprendesse a pesar as suas decisões, você não pecaria tanto. Como assim, irmão Reinaldo? Quando você vai tomar uma decisão e você não peca, você toma ela no impulso, toma a decisão na emoção, você peca. Você peca. Mas quando você pesa aquela decisão, para aí. Se eu tomar essa atitude, será que vai me ajudar ou vai piorar a minha vida? Quando você pesa, você consegue tomar a decisão correta. Não, para aí, olha, se eu tomar essa decisão, se eu falar isso, isso vai prejudicar a minha vida. Então você consegue pensar, você consegue tomar a decisão correta. Então vigie, faça isso. Quando alguém agredir ou falar alguma coisa, pesa primeiro, antes de sair falando. Antes de sair falando. A Bíblia diz, irmãos, no Provérbios, que quando o tolo, aquele que não teme a Deus, ele se cala, ele é tomado por sábio. Quando o ímpio se cala, ele é tido por sábio. Olha que coisa. Meu irmão, não é falar o que você pensa ou o que acha que vai mudar a sua vida, mas quando você toma a decisão pela palavra. Então diz aqui, olha esse homem, versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram o que, pessoal? Injusto? Justo. Ambos eram justos perante a Deus, andando o que, pessoal? Irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos de quem? Do Senhor. Os dois, o casal. A Bíblia diz que eles eram justos. Você vê que a Bíblia diz bem assim, existiu no tempo do rei Herodes um homem chamado Zacarias com sua mulher Isabel, que os dois eram justos, irrepreensíveis. Ninguém achava o que falar dos dois, irmãos. Ninguém achava o que comentar dos dois. Quando eu falo achar de falar, coisa ruim. Olha, o fulano fez isso, aquilo, outro. Eles vigiavam. Eles eram justos diante de Deus. Meu irmão, quando você tem isso no seu coração, não para querer agradar homem, ou para querer agradar o esposo ou a esposa, mas para querer agradar a Deus. Porque é a palavra de Deus que fala que você tem que ser assim. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. No livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, se você quiser abrir, pode abrir, senão você pode acompanhar o que eu vou falar. 2 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo 14, a Bíblia diz bem assim, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para perversão dos ouvintes. Vigia, meu irmão, dentro de casa.
Contendas, meu irmão. Você discutir com o marido, ou com a esposa, ou com o filho por causa da toalha que ficou em cima da cama, vai mudar a sua vida? Vai, pessoal. Pode acabar com o seu casamento. Pode afastar o seu filho de dentro de casa. Ah, irmão, o que é que eu tenho que fazer? Deixar ele fazer o que quer? Não. Mas não é a contenda de palavras, o bater de boca, o bater de frente, que vai mudar o seu casamento, a sua vida. Não é isso que vai mudar. E ele diz mais aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você fala, então eu estou livre, eu não sou obreiro. Quando a Bíblia fala obreiro, significa trabalhador. Todos nós somos trabalhadores do reino dos céus. Todos nós. Você serve a Deus, sim ou não? Se você é servo, você é trabalhador do reino de Deus, sim ou não? O servo da empresa tal, ele é o quê? Um trabalhador da empresa. Você é um trabalhador, o obreiro é trabalhador. Então ele fala, olha amigo, procura apresentar aprovado. Procura, tem esse cuidado, essa diligência de se colocar como aprovado diante de Deus. Vigia, minha irmã, meu irmão. O seu casamento, a sua vida talvez não esteja indo bem por causa das suas atitudes. Porque o seu orgulho acha que você tem que mandar dentro de casa. O marido, sendo cabeça, ele acha, não, mas eu tenho que impor o negócio, o meu filho tem que entender que quem manda aqui sou eu e acabou. Aí a pessoa se afasta, ela se fecha para você, e vai pronta, você só vai saber depois que a desgraça está feita. Você viu para alguma coisa? A contendas de palavras, ela só traz, como diz aqui, perversão dos ouvintes. Aí diz mais, que maneja bem a palavra, não tem do que se vergonhar, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Impiedade é diferente da piedade. Piedade é o temor, é o apego às coisas de Deus. Os falatórios, as conversas, de contendas profanas, elas só trazem impiedade, só afasta Deus da sua casa, meu irmão. Só vai afastar o Espírito Santo da sua família. Aí diz bem aqui, a palavra desses, olha que coisa, pessoal, roerá como gangrena entre os quais estão Emineu e Fileto. Vigia nas suas palavras. A Bíblia chega a dizer que esse tipo de atitude, ele traz uma doença, a gangrena, ela corrói. Ela começa aos poucos, só que a gangrena não para, vai comendo, até não ter mais nada. No seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, E hoje, meu irmão, minha irmã, você pode tirar isso da sua vida. Quando você chegar em casa e você vê uma atitude do filho, ou da esposa, ou do esposo, em vez de você já abrir a boca para falar, conta de 1 até 10, vigia, canta o louvor, pesa, depois senta com a pessoa, conversa, ou ora a Deus, Eu não sei, mas pensa para Deus na hora, para Deus te dirigir na decisão que você deve tomar, mas chegar já, porque tem gente que é assim, chega da igreja, acaba de chegar da igreja, vai falar o que não deve, parece que o culto não serviu nada para ela, para ele. Vigia, meu amigo, minha amiga, para que a Bíblia não tenha você como diz aqui, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que coisa, não queira isso para a sua vida, não queira que Deus veja você dessa maneira, porque se você não vigiar, não é o diabo que vai destruir a sua família, presta atenção. Tem gente que fala, é o diabo, mas é você que está agindo dessa maneira. É o diabo que está forçando você? Não, é a gente. Nós que temos esse cuidado de vigiar, de tratar bem, de cuidar. É responsabilidade sua, de cuidar da esposa, de cuidar do marido e de cuidar dos filhos. Diga graças a Deus.